Dúvida cruel. Se tem uma arma maligna que Satanás usa contra a nossa vida, é a tal da dúvida. Não estou falando daquela dúvida que é sadia e nos dá vontade de conhecer a verdade. Estou falando daquelas dúvidas que colocam em xeque a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, o nosso Deus. A dúvida, dessa maneira, é contrária aos ensinamentos da palavra, é contrária ao amor e à graça de Deus em ter nos feitos seus filhos. Satanás quer porque quer nos fazer duvidar do amor e da bondade do nosso Pai. Por isso, precisamos ficar atentos e não cairmos nessa armadilha maligna da dúvida. E para isso, temos que conhecer a palavra de Deus e usá-la nos momentos que essas dúvidas aparecerem. Hoje, em nossa devocional, vamos ver como Satanás tentou usar essa arma contra o próprio Jesus e como o Senhor Jesus o venceu pela palavra. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui, e vamos a mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: dúvida cruel. O texto bíblico que vamos ler está em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos e irmãs, o capítulo 4 de Mateus é muito rico em mensagens. Primeiro, ele fala da tentação de Jesus no deserto, depois ele trata do início da pregação do Senhor pelas suas terras, fala ainda do chamado de Jesus àqueles que haveriam de ser seus apóstolos e discípulos. E por fim, nos mostra como Jesus curava as pessoas e aí multidões vinham trazer seus enfermos para serem curados e libertos de demônios. Mas eu gostaria de falar sobre a primeira parte do capítulo, onde, após o Senhor Jesus ter sido batizado e ter ouvido a voz de Deus, dizendo que ele era o seu Filho amado e em quem Deus tinha muita alegria, nos diz o início do capítulo que o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, já aprendemos algo muito forte aqui. Muitos desertos pelos quais passamos pode ser o próprio Deus que está nos conduzindo. E conduzir não quer dizer jogar, quer dizer andar junto, e foi isso que aconteceu. Após 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus teve fome. Então lhe apareceu o diabo, querendo colocar uma dúvida cruel em seu coração. Se você é mesmo o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, foi o que disse Satanás. Veja que Jesus tinha ouvido do próprio Deus que era o seu Filho amado. Então Satanás sabe onde atacar. Ele sabe como atacar o coração humano. Ele ataca com dúvidas, com argumentos terríveis que querem nos fazer duvidar da graça e da bondade do nosso Deus. Mas o Senhor Jesus o venceu pela própria palavra, dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, além de citar um versículo bíblico, voltou sua fé ao que Deus havia dito a seu respeito uns 40 dias antes do seu batismo. E Satanás não parou por ali. Ainda tentou Jesus a provocar ao Senhor e tentou fazer com que Jesus se prostrasse e o adorasse. Sabe, irmãos, quantas vezes é isso que acontece conosco, não é verdade? Às vezes, estamos debaixo de uma provação, em um deserto ou debaixo de uma tempestade, e logo vem aqueles pensamentos: você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso?
Cadê o seu Deus? Por que o Senhor te abandonou? Dê o seu jeito, dê os seus pulos. Essas são ideias malignas e que muitas vezes o tentador usa até outras pessoas para nos dizer essas baboseiras. Mas devemos vencer todas elas com a palavra de Deus e com a nossa fé e confiança no Senhor. Não podemos ser como as ondas do mar, não podemos ser levados de um lado para o outro como o vento. Só porque alguma coisa não deu certo, vamos ficar murmurando e reclamando. Nós precisamos nos manter firmes e fortes diante da presença do Senhor, o nosso Pai. Quando essas dúvidas surgirem, confesse-as diante do Senhor. Busque um texto na Bíblia que tire essa nuvem da sua mente. Peça ao Espírito Santo que está te conduzindo para te esclarecer os fatos ou acalmar o seu coração. Vença as dúvidas com oração e com a palavra do Senhor. Não deixe essas sementes malignas prosperarem em sua alma. Essas dúvidas são rebatidas pela palavra. E nos diz a própria Bíblia que depois que Jesus recusou todas as tentações do maligno, colocando em dúvida a sua filiação com o Pai, diz a palavra que os anjos do Senhor vieram servi-lo e Satanás foi embora. E é assim que vai acontecer quando nós tivermos a dúvida cruel no nosso coração. Em nome de Jesus, que Deus esclareça todas as dúvidas suas, em nome de Jesus. Vamos orar e logo depois nós vamos falar com Deus, colocar diante da presença do Senhor as nossas orações e as nossas petições. Se você quiser, coloque aí o seu pedido de oração nos comentários do YouTube ou no Facebook, que aí a gente vai estar orando também especificamente por isso daí, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra de hoje, que nos mostra como o Senhor Jesus venceu o tentador, ele venceu pela palavra, ele venceu proclamando, declarando a palavra, e o inimigo muitas vezes vem colocar essas dúvidas cruéis no nosso coração sobre a sua paternidade, sobre se o Senhor está conosco, por que estamos sofrendo, por que a vida do outro é melhor, quantas perguntas tolas e toscas Satanás usa outras pessoas ou ele mesmo vem colocar em nossa mente, mas nós desistimos dessas dúvidas malignas, meu Pai, e repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a tentação na nossa vida, a tentação de dar um jeitinho, de pular por cima. Em nome de Jesus, nós queremos fazer a vontade do Senhor, meu Pai. Ó Deus, esperar com confiança, ó Deus, o livramento, a graça e a bondade do Teu Espírito. Senhor Jesus, nos ajude. Se o meu irmão e a minha irmã têm passado dúvidas, ó Deus, que o Senhor está com eles, que o Senhor possa mostrar, o Senhor possa revelar, quem sabe, já por essa mensagem, o Senhor está mostrando para eles que o Senhor está conduzindo-os, ó Deus, no meio dessa tempestade, no meio desse deserto, e o tentador vai se retirar em nome de Jesus e virá a graça e o favor do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, que nós tenhamos fé e confiança no Deus vivo de Israel, no nosso Deus vivo, no nosso Pai, em nome de Jesus. E Pai, agora nós oramos uns pelos outros e entregamos diante de Ti as nossas lutas e provações, meu Pai. Ajuda-nos a vencer as tempestades, a passar pelos desertos, meu Pai, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Perdoa as vezes que duvidamos de alguma coisa, meu Pai. Limpa o nosso coração, não nos deixe cair nas armadilhas do maligno. Em nome de Jesus, oro por aqueles que estão abatidos, derrotados, que pensando em desistir, meu Pai, ó Senhor, as coisas ruíram, as coisas acabaram, tudo está destruído, tudo virou de cabeça para baixo, mas o Senhor vai dar um jeito, o Senhor vai ajudar, teu servo, tua serva vai olhar para o alto e esperar e confiar que a salvação
virá do Senhor. Oro por essa família, por este homem que perdeu o seu emprego, essa senhora que não tem, Pai, o que comer em casa, está em dificuldades. Meu Deus, só o Senhor pode ajudar, só o Senhor pode fazer ali um milagre, meu Pai. Ajuda esta criança que está enferma, que os médicos não descobrem, Deus, o que é essa doença. Ajuda, Senhor, essa pessoa que está precisando de uma cirurgia, mas Deus, tudo está travado. Senhor, ajuda, abençoa, abre as portas para este homem também que está com processo na justiça, essa pessoa, Deus, que tudo para ela está agarrado, as coisas não andam, não saem do lugar. Oh, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, abre as portas, repreende as forças do mal, os grilhões, as amarras, as correntes, as algemas venham cair por terra, no nome de Jesus, e o teu servo e a tua serva sejam livres, sejam libertos para a honra, glória e louvor do seu nome. Oramos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão tristes, com problemas emocionais, com síndrome de pânico, com pavor, com terror noturno. Jesus, que o Senhor repreenda todos esses males, da depressão, da opressão, da angústia, das mágoas, da ira, da raiva, da vingança, em nome de Jesus, Pai. Oro, Deus, por aqueles que estão colocando seus pedidos de oração aí na rede social, Pai, ou estão com os pedidos no coração. O Senhor conhece e o Senhor vai dar livramento. Paizinho querido, essa é a nossa oração. Abençoado seja esse dia na presença do Senhor. Abençoado seja a nossa família, a nossa casa, os nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, seja um dia cheio de luz e de paz que venha do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos e irmãs, bênção de Deus, né? Que palavra abençoada, dúvida cruel. Olha, passe essa mensagem para alguém que você conhece, que está em dúvida sobre a paternidade de Deus, que anda reclamando e murmurando da vida. Essa mensagem vai tocar no coração dessa pessoa e ela será para a glória de Deus abençoada. Quem sabe até vai se converter ao Senhor, não é verdade? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir, às 6 horas da manhã. Tenham um bom dia e eu lhes desejo a paz do Senhor Jesus.